Bem-vindos! Esse é um espaço de reflexão para o fortalecimento de competências de liderança. Meu nome é Mônica Ikoff, é um prazer ter vocês aqui. Convido, se vocês não estiverem inscritos, a se inscreverem no canal, deixar o seu gostei ou não gostei e seus comentários, que é super legal para a gente estimular uma conversa sobre liderança. E a liderança, quando a gente fala, dois são os pilares fundamentais. Uma ação, então uma ação autêntica, congruente, que fortaleça vínculos de confiança, que gerem mudanças significativas. A principal preocupação do líder é a perpetuidade da sua empresa, do seu negócio, é pensar o que, né, o porquê das coisas, não tanto o que, apesar que ele é relevante também, mas a ideia desse porquê, de um legado, de um propósito, essas são questões preciosas para um líder, para uma líder. E a outra pilar, né, a outra questão relevante para a liderança é a reflexão. Então, ação e reflexão. Dois pilares fundamentais para a liderança. A gente aprende quando reflete sobre o que fez. E a liderança, ela precisa desse espaço de aprendizagem, principalmente no mundo de constante mudança, um mundo VUCA virando BANI, virando sei lá o que, porque não para essa intensidade da mudança. E a mudança nos traz muito próximos, né, dentro, né, localizados num território de ansiedade. E a nossa conversa aqui é exatamente sobre a ansiedade. Ansiedade a gente experimenta quando começa um projeto novo, quando vai aprender qualquer coisa nova, quando está no trânsito, né, e escuta um barulho estranho que parece uma freada, parece sei lá o que, então a ansiedade, quando eu vou apresentar um projeto, quando, enfim, a ansiedade permeia a nossa vida. Para trabalhar esse tema, a gente vai começar perguntando o que é ansiedade, né? E eu vou trazer a abordagem de um psicólogo chamado Robert Gerson, ele é americano, e eu aprecio muito a colocação, a abordagem dele. Eu já fiz formação sobre essa temática, li alguns livros sobre, gosto de pesquisar a respeito, eu acho que é alguma coisa que realmente impacta, que realmente se interpõe como um desafio e às vezes também como uma bola propulsora para cada um de nós. E a abordagem que ele traz é muito pragmática, ela é simples, sem ser simplista. Ela constrói com a gente uma abordagem interessante, né, e que eu possa atuar sobre. Então ela traz elementos interessantes para a liderança. Então vamos trazer primeiro o que o Robert Gerson considera ansiedade. Ansiedade é um estímulo que experimentamos, então é um estímulo que experimentamos quando a gente percebe um perigo abstrato ou desconhecido. Em geral, ameaça futura, a possibilidade de, né? Então, né, diante de elementos que me trazem, isso é possível acontecer, eu disparo biologicamente alguns elementos, né, um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de cortisol, e isso me deixa um pouco mais ligado, né, tensa. Eu experimento uma ducha de ansiedade. Então, mas é caracterizado por isso, uma ameaça futura, alguma coisa vaga, alguma coisa abstrata. A variedade de ansiedade, que chamamos de angústia, costuma nos advertir quanto a riscos vagos, ameaçadores, né? Então aqui ele traça meio assim uma proximidade acentuada entre a angústia e a ansiedade. Mas ele evidencia um outro elemento. Todos os medos começam com a ansiedade. Então ele fala, a ansiedade é a raiz que alimenta o medo. Tá? Mas tem uma característica, o medo é a ansiedade que encontrou um objeto realista. Então aquilo que era vago, que era abstrato, agora ela tem um foco. Okay? Tem alguma coisa que é mais específico, diante da qual é possível reagir. Estou numa mata, eu escuto barulhos vagos, talvez, será que é um sapo? Eu escuto, né, quebrando um galho, será que é uma onça? E de repente eu escuto um rugido. Oh, é a mesma onça, né? Não é um outro animal correndo e que quebrou. Então eu já tenho alguma coisa específica da qual eu posso reagir, ficar atenta, ver o que eu posso atuar, né? A gente está experimentando um momento muito doloroso, né, muito triste, que é a invasão da Rússia em relação à Ucrânia.
Bem, eu estou adiante, tem vários elementos que podem estar me gerando ansiedade. Como é que pode uma nação invadir o território da outra, né? Estamos aí no século XXI. Será que a guerra ainda é a nossa melhor opção em termos de negociação, né? O que mais a gente pode fazer? Mas é vago. Será que isso pode me atingir? Rumores de guerra, né? Longe. Isso tem algum efeito? Aí eu começo a observar a subida do preço do barril de petróleo. Opa! Agora, realmente, essa guerra é lá, mas é aqui, né? Ela tem reflexos específicos. É muito provável que a gasolina vai subir. Isso vai ter um efeito forte sobre os combustíveis. Se meu negócio é atrelado a isso, eu vou ter um aumento de custos. Pronto. Agora, eu tenho medo, não é mais só ansiedade, é um medo real do impacto dessa guerra sobre o meu negócio, por exemplo. No nosso cotidiano, pleno século XXI, né, enfrentamos muito mais riscos vagos e futuros. O que a tecnologia vai trazer? O que é mesmo a inteligência artificial, né? Que impacto isso tem sobre o meu negócio? Metaverso, né? E aí? De comer ou de beber, né? Mas experimentamos com muito mais frequência esses níveis de ansiedade do que medo. Então, e às vezes é perigoso quando a gente se perde nisso. E aí é interessante porque o Robert Gerson vai avançando em relação à temática. A ansiedade é negativa? Então, primeiro a gente conversa sobre o que é. E depois é ruim ou bom. Muitas pessoas vão trabalhar, e aqui a gente tem, né, essa carinha aí não muito animada com o trabalho. Muitas pessoas vão trabalhar não gostando do seu trabalho. Por que elas trabalham? Porque elas preferem um trabalho ruim do que não ter dinheiro. Deus me livre não ter dinheiro. Não, eu vou trabalhar mesmo com esse negócio, nem gosto tanto, mas, né? Outra coisa pode ser ainda pior. Então, elas preferem alguma coisa que não lhe trazem satisfação, ou às vezes até traz, mas aquele dia ruim, ai, eu queria jogar isso tudo pro alto e tal. Mas, não, tem coisa pior, né? Então, eu me mantenho naquele trabalho. Medo de não ter dinheiro. Quando eu estou no trânsito, eu posso obedecer às leis de trânsito, eu posso parar num sinal me perguntando, será que tem pardal ou não? Então, eu faço as coisas ou eu deixo de fazer em função de uma possível punição. Pago, no nosso país é um monte de impostos, né? Então, pago todos os impostos porque não quero ficar acompanhada pela Receita Federal, um dos órgãos mais eficientes do Estado, não quero esse povo tão perto. Então, eu faço pelo receio. Então, a ansiedade, nesse caso, está me mantendo dentro da legalidade. Ou eu faço as coisas, né, nem pensando na receita. Cara, eu vivo dentro de uma nação e eu acho que isso convém. Eu vou até batalhar por outros meios para reduzir impostos, para ter uma reforma, para ter uma simplificação. Mas está um pacto lá. Eu quero dormir bem comigo mesma. Eu não aguento me sentir essa pressão interna frente à minha própria conduta, meu próprio código moral, ok? E então, isso quem exerce essa pressão é a ansiedade. Então a gente não pode dizer que elas são ruins, né? E aí vem o bacana. Então o Gerson olha para isso e fala, bem, a ansiedade tem muitas facetas. Sem dúvida, é uma alavanca no nosso processo de aprendizagem. Eu vou demonstrar um projeto, vou apresentar um projeto amanhã. Para um cliente importante, para parceiros relevantes. Vou treinar esse negócio. Não vou chegar lá assim e improvisar, não. Olha que legal, né? Eu estou aprimorando habilidades a partir da ansiedade. Não foi ruim isso. Então, é um refino, é uma alavanca. Então, ela é boa ou ela é ruim? Bem, aí então, Robert Gerson abre essa caixinha da ansiedade. E ele traz o seguinte, vamos trabalhar a ansiedade pelo menos em 3 níveis. Há uma porção da ansiedade, que é o que ele chama de ansiedade natural. Origina-se da consciência da nossa situação, da nossa circunstância, o status como ser humano, da nossa biologia, da nossa vulnerabilidade, né? Então, diante da pandemia, estamos aí começando a sair da pandemia, né? Tem muitas pessoas que experimentaram logo essa ansiedade natural. Eu sou um ser humano, estou vendo um monte de gente aí penando em relação a essa doença. Eu vou usar máscaras, eu vou cuidar um pouco mais de lavar com mais frequência a mão. Eu vou, né, às vezes tem pessoas que tiraram toda hora o sapato. Estabeleceu para si um código, né,
procedimentos que ajudassem a lidar com essa doença. Teve pessoas, então, e com isso é muito ótimo, porque aumenta a nossa sensação de bem-estar, porque evita que a gente se torne um alvo mais fácil frente a ameaças. Então, essa ansiedade natural nos capacita a prever problemas. Eu falei da ideia de treinar para apresentar um projeto. Eu estou antevendo que quando eu for apresentar para clientes importantes, parceiros relevantes, eu posso ficar nervosa. Se eu treinar um pouco, isso ajuda. Planejar, prever, tudo vem da ansiedade natural. E que de alguma forma nos prepara de uma forma construtiva para enfrentar o futuro. Então ela é positiva. Tem um quê da ansiedade que é positivo. E isso é muito bom. Fortalece a minha autorresponsabilidade. Eu consigo fazer algo frente à apresentação amanhã, frente a uma pandemia. É uma certeza? Não, mas aumenta as minhas chances. Mas quando essa ansiedade natural se acentua, a gente experimenta o seu lado mais perverso, a gente pode chamar. Robert Jackson chama de tóxico. Então, quando se acentua, e a gente viu isso na pandemia também, pessoas que foram se enchendo tanto de cuidados que elas acabaram experimentando a depressão, o pânico, porque há uma intensificação, daí já não mais racional, equilibrada, ela tem uma toxicidade que começa a nos afetar fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. É uma forma de tensão crônica. Isso pode se transformar numa dor, numa doença, que a gente está falando já de depressão, né? São dependências e outros problemas psicológicos, que vêm quando eu trabalho essa ansiedade natural. Apresentar o projeto. Se eu fico treinando a noite toda, ao invés de treinar até um certo momento e dormir, para eu ter um bom repouso, e eu não faço isso, eu entendo que eu quero controlar cada detalhe, eu quero estar pronta, eu quero guardar todas as palavras. No dia seguinte eu vou estar exausta. Eu não consigo interagir de uma forma leve, de uma forma efetiva, ampla, com quem vai estar me fazendo perguntas. Eu experimento o lado tóxico da ansiedade. E aí o Gerson ainda traz um outro elemento. Nós somos o único animal que sabe que vai morrer. E quando a gente percebe isso, sem dúvida surgem em nós algumas questões. O que é a vida? É só isso aqui? O que mais que tem? Qual o propósito disso? Propósito é uma coisa muito só da nossa espécie, né? Então ela defronta, ela questiona esse futuro desconhecido, né? Incerto, traz questões relevantes, nos traz o reino da ética, da filosofia, da religião. Tudo isso brota dessa ansiedade que ele chama de sagrada, que me questiona o que vem depois, me questiona a propósito, é a essência da nossa humanidade, né? É a chave do nosso crescimento pessoal e espiritual. Então, vê quão positiva pode ser a ansiedade. Então, é interessante quando a gente abre esse leque, né? Como a gente se move de uma para outra? O que acontece ao invés de eu só treinar, eu acabo descambando para nem dormir a noite toda e aquela apresentação eu potencializo um resultado negativo? Algumas pessoas falam casualmente sozinhas. Às vezes até a gente faz isso em voz alta. Mas todo mundo faz isso, só que silenciosamente, né? Índice surpreendente. O que as pesquisas apontam é que é em torno de 400 palavras por minuto dentro da nossa mente. Ali dentro, uma conversinha, né? Essa voz que o Gerson chama de diálogo interior é o nosso comentarista pessoal interno. Gente, eu lembro assim, a primeira vez que eu escutei isso foi um seminário. Eu estava nos Estados Unidos e uma psicóloga que estava guiando essa experimentação, eu achei aquilo tudo muito conversa de doido. E eu demorei, mas alguma coisa dentro de mim, infelizmente, né? Eu falo, cara, tem mais alguma coisa aí. E o ano, eu acho que era 93, foi 92, é um absurdo, muito tempo atrás.
E aí eu fui atrás e buscando e tentando reconciliar, entender mais, né? Os livros que eu tive acesso eram em inglês. Eu trabalhava esse crítico interno, então o nome era outro, né? Que é um diálogo interno. Muitos de nós, realmente essa conversa, as 400 palavras por minuto, tendem muito mais a ser negativas, acusatórias, críticas, do que positivas e incentivadoras, vamos dizer assim. Construtor do nosso mundo. É uma conversa interna que nos conta o que aconteceu. Então eu me preparei para aquela apresentação. E eu estou lá, começando a apresentar. E aí eu olho alguém, né, um dos clientes, um dos parceiros, lá com o braço cruzado e meio fechado. Nossa, o que ele está pensando? Olha, eu não te falei? Vai dar errado, você preparou aquilo, você engoliu uma palavra, você deixou de falar aquilo. Nossa, de novo, você vai errar essa parte. Essa conversa interna tem em todos nós. Eu lembro, o ano era, acho que 2005, eu tive a chance de ver uma peça de teatro com o Antônio Fagundes, Mulheres na Minha Vida. E era fantástica, porque era ele conversando com várias pessoas, umas até mortas. A filha, quando era muito novinha, a filha já era com 20 e poucos anos, mas ele conversa ainda com ela dentro da cabeça dele aos 10. Né? E aquilo tudo lá, vagando. Como é fácil a gente começar a identificar isso no nosso cotidiano. Parei no sinal, foi um dos exemplos. Eu escuto um ruído. Nossa, só aposto que é um bocó aí, olha só, tá vendo? Pensando na morte de Bezerra, nem viu que o sinal fechou. Olha a conversa. É fundamental a gente prestar atenção nessa conversa. Através do diálogo interior, construímos sem cessar o mundo em que vivemos. Às vezes, temos plena consciência do nosso diálogo interior. Quando dizemos a nós mesmos, nossa, que falha estúpida, como é que eu fiz isso? Não gaguejei aqui, engoli aquela frase toda, né? Qualquer erro, a gente está em cima, né? É claro que quando a gente faz isso com a gente, sem dúvida a gente está fazendo com os outros também. Só que às vezes a gente demora mais a notar um desses dois movimentos, mas eles caminham juntos. A ocasião em que o seu conteúdo permanece completamente inconsciente. Como se, ao fundo, um rádio, uma música tocasse sem parar. Eu demorei muito para começar a realmente ter consciência do meu diálogo. A começar a prestar atenção nessa vozinha de fundo que construía meu mundo. A observar o quanto ela era constante. Levou um tempo. E foi surpreendente quando eu comecei a observar isso mais de perto. E o mundo? Né? Esse mundo que é construído por esse narrador intenso. É bom ou ruim? A maior parte das pessoas mantém uma imensa quantidade de diálogos internos negativos ao longo do dia. Negativos. Nossa, mas você realmente é muito burra. Para que você foi fazer isso? E de início, eu lembro que a minha resistência foi, gente, é o jeito de falar, não tem nada demais, né? É um pouco engraçadinho, um pouco sarcástico, né? Aqui está um exercício simples, né? Para você fazer, para entrar em sintonia com o seu diálogo interior. Prestar atenção a ele. Esse é o exercício simples. É você começar a olhar o que está sendo pensado ali. A cabeça não fica no vazio. É raríssimo, gente. É um exercício. Se acontece com você, é um negócio, primeiro duvida, menos que você faça meditação, você já tem uma construção de contemplação muito forte há anos. Mas se não, é porque você não prestou atenção. Ele ainda está no inconsciente, mas ele está presente. O diálogo interior negativo tem um efeito instantâneo em cada célula do corpo e pode esgotar nossa energia vital. É uma coisa que alimenta, em parte, o nosso parasimpático. E aí isso acaba tendo efeitos conscientes e inconscientes, mas sempre drenando a nossa energia. Então é importante a gente olhar. Os pensamentos negativos geram estados bioquímicos de ansiedade, depressão, fadiga. Então, a gente é como se assim, é tão relevante que não dá para eu ignorar. Né? A maior tarefa da maturidade é a escolha dos nossos próprios pensamentos no presente. Ou seja, prestar atenção ao diálogo interno.
começamos realmente a observar os alicerces do nosso subconsciente. Não tem escolha. Ignorar é mantê-lo ativo, drenando a nossa energia, né? Nos gerando depressão, aquela toxicidade que acaba contaminando e colore todo o nosso mundo. Eu tendo a não confiar tanto nas pessoas. Podemos investigar crenças, hábitos, atitudes e decidir o que eu quero ou não quero manter. Funciona para mim? Eu quero mesmo desse jeito? Ou eu tô afim de mudar, né? Tomando consciência do diálogo interior. Olhar para si mesmo com mais curiosidade, né? Pare e feche os olhos. Às vezes fechar os olhos vai te ajudar, né? Essa parada. Mas, no geral, fica observando, suavemente atento aos pensamentos. Às vezes você está escovando os dentes e começa a vir uma enxurrada. O que você está pensando? Às vezes não é bem consciente, é um pouco abaixo. Estou muito cansada, meu Deus, essas coisas estão tão ruins. Olha só a pressão. Pressão? Pelo quê? Ah, você está sentindo pressão? Da onde? Conversa consigo. Perguntando, questionando. Ai, sempre acontece assim. Ninguém me ajuda. Fico muito só. Por que você está se sentindo só? Será mesmo? Às vezes as pessoas até estão querendo te ajudar, mas não conseguem. Conversa com você e observa. Ouça esse diálogo interno, 60 segundos. O ideal é que você vá cada vez mais ampliando esse prestar atenção. Né? Como que você se sente em relação a esse diálogo? Ele é generoso, ele é cuidadoso, ele é respeitoso. Porque a gente vai errar. Se você estiver fazendo, você vai errar. Mas, né, é parte. O importante não é você não errar, é o que você aprendeu com aquele erro. Você refez. Ah, foi horrível a minha colocação. Foi horrível. Mas eu me planejei, eu tinha pesquisado, eu acho que eu consegui colocar isso e isso muito bem. Agora aquilo realmente ficou faltando. Eu vou anotar para eu aprimorar a minha próxima apresentação, a minha próxima fala. Essa conversa com você é fundamental. É o único jeito da gente reeducar, né, esse nosso diálogo interno. Então é importante a gente prestar atenção, né? Fica o aviso, não ter consciência de diálogo interno não inibe sua influência sobre nós, né? É a pior escolha que a gente pode fazer, pessoal. É importante eu olhar para isso e querer trazer elementos que depois eu consigo distensionar. Então, a ansiedade tóxica, ela vem desse diálogo, né, que é interno nocivo. Alguns chamam de crítico, alguns põem o nome de tagarela, alguns... Eu não gosto muito desse nome de tagarela, do crítico interior. Eu gosto de uma visualização que uma vez eu participei, que fala que esse crítico interior surgiu quando a gente era muito novinho, 2, 3 anos de idade. E ele veio para nos criticar, porque se a gente fosse bem criticado, a gente não ia se incomodar com a crítica alheia. É um raciocínio ótimo para criança de 2 anos, né? Eu vou te preparar para um mundo hostil. O drama é que depois nem é tão mais hostil, a gente já sabe se defender, a gente sabe se colocar. Não precisa a gente ficar se atacando para não se incomodar com o ataque de outros. Eu posso aprender, né? Então eu preciso distensionar. Se eu sou amorosa com essa voz interna, se ela fala, nossa, vai dar errado, olha só, aquilo ali, as pessoas não vão te ajudar, não vai acontecer. Por que eu acho que não vai acontecer? Eu vou convidar as pessoas, eu não tenho certeza quais que vão, né? Também não precisa de todas. Mas eu vou estar presente, eu vou dar o meu melhor. É até aqui que eu quero chegar. Esse confronto, fulano e fulano normalmente não estão com você, ok se não estão comigo. Ok se vão questionar a ideia que eu estou trazendo. Eu já tenho essa resposta, me preparei para aquilo outro, e as pessoas têm que fazer perguntas. Elas não vão vir comigo só porque eu trouxe uma boa ideia. Elas têm que sanar suas dúvidas também. Quando eu converso comigo nesse diálogo e sou gentil, o diálogo que eu vou travar depois com os outros será naturalmente mais distensionado e gentil. Eu
acolho essa crítica que eu também observo no outro. Quando eu consigo me libertar um pouco desse diálogo de ansiedade tóxica, eu reduzo a toxicidade que eu tenho nas interações com os outros. Então, lidar com a ansiedade na sua plenitude, tanto com a toxicidade dela, quanto o que tem de sagrado nela. Então, a liderança precisa dessas duas pernas, né? Um propósito muito bem construído, seus valores, como enxerga essa transcendência e seu legado, ao mesmo tempo que olha para a humanidade mais dura, né? Mais crítica, mais hostil, com gentileza. Então, esses dois elementos são fundamentais na liderança. É isso. Espero que tenham gostado dessa reflexão sobre ansiedade de uma forma mais ampla, assim. Eu costumo trabalhar isso em oficinas, aí a gente constrói um pouco, linkando o mecanismo da ansiedade com o processo de aprendizagem, que é bastante interessante, como isso impacta, e trabalhar também dentro desse viés de autorresponsabilização. Mas eu queria trazer um pouco essa reflexão para vocês de modo geral. Espero que tenham gostado. Deixa aí seus comentários. Até a próxima.